Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. A globalização e o mercado de trabalho. Qual é o resultado desse encontro? Mais emprego, mais qualificação ou mais precarização? Para falar sobre os reflexos dessas questões na vida de empregadores e trabalhadores, a gente recebe hoje o advogado e professor de Direito do Trabalho da PUC de Minas, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Doutor Antônio Fabrício, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Antes da gente falar sobre a sua obra, que trata sobre flexibilização trabalhista, eu queria falar um pouquinho sobre globalização, que foi o que a gente abriu o programa. A globalização, doutor, ela é um fenômeno que traz mais benefícios, estou falando em relação ao mercado de trabalho, a trabalhadores e empregadores, mais benefícios ou mais dificuldades? Aline, algumas palavras entram na vida da gente pela televisão, pelo dia a dia, pelo linguajar das pessoas e às vezes a gente não sabe o que elas significam normalmente. O que é globalização? Globalização nada mais é do que um fenômeno que aconteceu e acontece no mundo e que dá reflexo no mundo do trabalho a partir da facilidade de comunicação entre as pessoas, entre os países, o barateamento destas comunicações e a facilidade de transporte, de movimentação de pessoas. Acho que aconteceu uma outra revolução, e eu li num livro sobre futurologia, que nos últimos 25 anos o mundo mudou mais do que os 200 anos anteriores, exatamente pela revolução da microeletrônica. Aconteceu que as pessoas viveram uma vida inteira sem computador e hoje não conseguem viver um dia sem computador. Se o computador falhar, aquela pessoa tem muita dificuldade para gerir seu dia a dia. O que nós temos a dizer é que com essa facilidade de transporte e de comunicação, as empresas também se movimentaram com muita facilidade. Colocaram seus postos em vários lugares, um produto passou a ser feito em lugares completamente diferentes da sede da empresa. Para dar um exemplo, um tênis de uma empresa inglesa, norte-americana, ele é feito parte num país da África, parte num país da América do Sul e sai com a bandeira do país de origem. Então, o que acontece com a globalização? Acontece que os países vão procurar produzir aonde é mais barato. E onde é mais barato? Onde se paga menos impostos e menos direitos trabalhistas. Com isso, esses países que querem atrair capital estrangeiro, às vezes diminuem o número de direito para os trabalhadores. E esse efeito pode ser precarizador. Olha, a empresa X vai para o seu país se a legislação trabalhista alterar. A empresa Y vai para o país tal se diminuir a quantidade de impostos. E com isso, aquelas leis trabalhistas que ao longo dos anos foram leis protecionistas, foram leis que estabeleciam aquilo que o professor Maurício Godinho Delgado diz, que o direito do trabalho tem duas grandes funções. Uma é criar um patamar mínimo civilizatório nas relações entre empregado e empregador e distribuir renda. Se eu quebro essas duas funções, ou seja, esse patamar não é mais civilizado, é uma lei que piora a situação das pessoas, e esse capital pretende isso, acho que a globalização, nesse ponto de tentar diminuir direitos, ela vai ser prejudicial ao trabalhador. Doutor, e aí a gente entra no tema da sua obra, do seu livro, que é essa questão da flexibilização do direito trabalhista. Como é que nós estamos, Brasil, em termos de flexibilização? Tivemos piores. Nós vamos colocar um marco inicial, assim, o início da flexibilização do Brasil. Vai ser em 1965, numa lei que autorizava a diminuição de salário. Depois, nós vamos ter a maior perda do trabalhador brasileiro na sua história, que é a Lei 5.107 de 66, que criou o Fundo de Garantia por Tempo e Serviço. E alguém pode estar nos assistindo e perguntar, mas o Fundo de Garantia não é positivo? Não é uma garantia, não é um direito em que eu, quando sou dispensado sem justa causa, levanto todo aquele valor, com mais 40% sobre... É porque antes de existir o Fundo de Garantia, existia um direito chamado estabilidade decenal,
que qualquer trabalhador que ficasse 10 anos na mesma empresa não podia ser dispensado senão por justa causa, e essa justa causa tinha que ser apurada na Justiça do Trabalho por um inquérito. Mais ou menos como acontece hoje somente no setor público. Quando alguém passa num concurso público e fica mais de 3 anos, passando do estágio probatório, ele não pode mais ser dispensado, a não ser que cometa uma falta grave apurado por um procedimento administrativo que depois ainda tem a via judicial para ele tentar anular aquele procedimento. Então, assim funcionava na Justiça do Trabalho. E com o Fundo de Garantia, vai deixar de existir a estabilidade. Todo trabalhador hoje brasileiro pode ser mandado embora depois do Fundo de Garantia, com 1 ano de emprego, com 2, com 3, com 10, com 20, com 40. Desde que ele não estivesse vinculado a esse regime da estabilidade. Então, esse é um ponto da flexibilização. O que é flexibilizar? É tornar o que é rígido mais flexível. Aquilo, por exemplo, um elástico é flexível. Essa cadeira, essa madeira, ela não é flexível, ela é inflexível. Então, normalmente, quando a gente fala em flexibilização trabalhista, a gente fala em maleabilidade. A gente diz de uma lei que estava em vigor e que deixou de estar em vigor, que foi reduzida. E nós podemos colocar 2 termos, eu vou usar um termo técnico, mas existem 2 tipos de flexibilização. Uma que é aquela flexibilização que o governo implementa a partir da redução dos direitos dos trabalhadores pela lei. E a outra é aquela flexibilização, que é a flexibilização chamada de autônoma, em que as partes, pelos seus sindicatos, acabam diminuindo aqueles direitos, pactuando para menor ou flexibilizando alguns direitos. Doutor, a flexibilização, ela é defendida especialmente pelos setores produtivos como necessária para poder o mercado oferecer mais emprego. Ou seja, a flexibilização seria um bem na medida em que isso diminui o desemprego. O senhor é contrário a essa ideia. E eu queria que o senhor explicasse por quê. Não é que eu vou dizer assim, eu sou contrário. As experiências do mundo levam ao desmentir dessa afirmação. Se nós pegarmos 2 casos, vamos pegar um caso de um país ligado ao Brasil, que é a Argentina, que flexibilizou, criou uma lei chamada de PIMEs, Pequenas e Médias Empresas, em que o trabalhador, ao invés de ter férias uma vez por ano, as férias eram de 36 meses, partido de período de 5 e 5 dias. Eles também deixaram de ter qualquer garantia na dispensa, não ter aviso prévio. E o que aconteceu na Argentina no governo Menem quando implementou essa lei? Aumentou o número de desemprego. Houve uma precarização e um aumento do desemprego. Mas alguém podia dizer, mas a Argentina é um país terceiro mundo, é um país que já vinha numa situação econômica ruim. Aí eu transporto essa realidade para a Espanha, que com o decreto 8/9, decreto real 8/9, também flexibilizou e criou vários tipos de contrato a prazo. E aí, isso, doutor, em que época? Isso em 2001, 2002. E o desemprego na Espanha, ele estava muito alto e chegou a 22,5%. E o que a Espanha fez? Ela aumentou a quantidade de contratos por prazo determinado. E a gente, quando fala em direito do trabalho, acha que o direito do trabalho só dá reflexo no direito do trabalho. Não, o direito do trabalho dá reflexo no mundo do trabalho e na economia de maneira geral. Quando eles criaram os contratos por prazo determinado na Espanha, de 90 dias, de 180 dias, o que aconteceu? Aconteceu que o trabalhador perdeu o crédito. Ninguém vende uma televisão, uma geladeira de 12 parcelas para quem tem um contrato de 3 meses. É questão de garantia. É questão de lógica do mercado. Então, os contratos precarizados na Espanha, eles não geraram emprego e o desemprego na Espanha chegou a 22,5%. E que foi reduzir depois, quando houve uma retomada dos contratos a prazo determinado, uma redução dos contratos a prazo determinado e ampliação dos contratos de prazo indeterminado.
Doutor, o senhor falou desse período mais difícil para o trabalhador brasileiro, em termos de flexibilização, que foram na década de 60, durante o regime militar. E agora, a Constituição de 88, um período democrático, atualmente no Congresso Nacional. O que é que tramita, que partes do direito estão sendo mais alvo de propostas de flexibilização? Mas isso o senhor responde para a gente daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta.